Boa tarde, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de geografia e nós vamos fazer a correção lá da página 107 da nossa ficha de atividades. Então, pega a nossa ficha de atividades aí e vamos lá para a página 107. A atividade número 1 falava o seguinte: você sabe o nome e a função de cada um desses utensílios apresentados a seguir? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre eles. Nós temos esse primeiro utensílio aqui, ó. Ele é um ferro de passar roupa, tá, pessoal? Ele é um ferro de passar roupa. E ele não é elétrico, igual esse ferro atual que nós temos em casa, não. Aqui, ó, nessa partezinha, antigamente eles eram feitos assim, tá? Então, abre-se essa parte, coloca carvão, né, brasa aqui dentro, aí aquece esse ferro aqui, aonde a roupa fica engomadinha, fica passadinha, tá bom? Esse aqui era um rádio, tá, de antigamente, então transmitia, né, notícias através desse rádio. Olha a diferença do nosso rádio hoje em dia, né? Nós temos um sonzinho, né, no carro que é um rádio, né, uma espécie de rádio. E também temos aparelhos de som em casa, né, que tem outras funções, não só o noticiário do rádio, né? Aqui também nós temos uma panela de barro, tá? Uma panela feita de barro. Aqui nós temos uma máquina de datilografia, tá? Ela digita, no caso, como se fosse um teclado aqui do nosso computador, tá? E aí você inseria o papel ali e escrevia, por exemplo, um bilhete, uma carta, enfim, o que você quisesse ali, emitir o documento escrito ali, e ele ia marcando letrinha por letrinha, né, que vocês conseguiam. Igual acontece aqui no nosso teclado, que vai direto para a tela do nosso computador, mas ali já ia direto pro papel, tá bom? Aqui do lado, esse aqui é um penico, tá? Qual que era a função desse penico? Ele servia como se fosse um banheiro, tá? Noturno, que geralmente as casas antigamente, os banheiros eram pro lado de fora, não tinha banheiro igual a nossa casa de hoje em dia dentro de casa. Então os banheiros eram para fora, né? E as pessoas, para facilitar, para não precisar abrir a porta, de repente com medo de aparecer algum bicho, alguma coisa, eles deixavam esse penico embaixo da cama ali e faziam um xixi ali da noite dentro desse pinico, tá? É um pouquinho nojento, mas era como era antigamente. Esse aqui do ladinho é um telefone, tá? É um telefone de discagem, olha só o disco dele aqui. Então, você colocava o dedinho, né? Você queria o número 1, você tinha ali, ó, 0, 1, 2, 3, até o 9. Então, você queria discar, por exemplo, 16, você colocava o dedinho onde tem a flechinha pro 1 e puxava até nesse espaço aqui, ó, tá vendo? Eu vou fazer uma flecha aqui, ó, nesse sentido, tá? Então, você puxava até ali e soltava, e ele ia. Aí, você pegava o 9, ele tinha que rodar tudo isso até chegar aqui, ele parava e você soltava e ele voltava. Então, você ia discando, tá? Esse aqui, pessoal, é uma bomba, né, de passar veneno, ela é uma bombinha. Então, você colocava o Baygon, né, o remédio, o veneno aqui que você queria matar o inseto aqui dentro, né, líquido, claro. E aí, você apertava, mais ou menos assim, ó. Você pressionava ela mais ou menos assim, ó, igual essa bombinha de encher balão aqui que eu tenho, né. Então, você fazia assim e ia aplicando o veneno nas partes da casa onde você queria que ele ficasse, né, para poder matar alguns insetos. Aqui, nós temos também uma máquina de moer carne, olha só. Então, a carne moída, né, agora, antigamente era moída na mão, tá vendo? A pessoa precisava movimentar essa manivela, girava essa manivela, colocava a carne aqui, ó, nesse espaço, e aí você girava essa manivela e a carne ia saindo aqui nesse espaço aqui moidinho, ó, tá vendo? Muito legal, né? Então, são coisas de antigamente que algumas dessas coisas já foram substituídas por coisas mais atuais, né? Então, vamos seguir com a nossa atividade. Na página 108,
fala o seguinte: existem em sua casa algum objeto que foi representado nessas fotografias? Algum objeto desses antigos você tem aí na sua casa? Se você tem, você vai registrar o nome dele e vai dizer qual que é a função dele, tá? Qual que é a função que ele tinha antigamente, tá? Sei que hoje, provavelmente, quem tiver vai ter só por decoração mesmo, né? Mas antigamente ele tinha uma função. Qual que era essa função? A atividade número 3 fala o seguinte: muitos dos objetos apresentados nessa atividade anterior, na atividade 1, eles estão em desuso, então eles não estão sendo utilizados. E, como a professora já falou, eles foram substituídos por utensílios mais novos, né, mais modernos, mais atualizados. Então, vamos fazer uma pesquisa em revistas e jornais e você precisava encontrar imagens desses utensílios atuais que substituiriam, né, esses antigos. Então, eu vou falando e vocês vão observando se realmente é isso mesmo que vocês fizeram aí na 3. No caso, ali, vamos iniciar com a panela de barro. A panela de barro, né, ela poderia ser substituída hoje em dia por uma panela de alumínio, né? Então, você poderia ter procurado uma panela de alumínio para substituir a panela de barro, certo? Ou uma panela elétrica, uma panela de vidro, que hoje em dia, né, tem diferente opção, né, de panela. O ferro de passar roupa, né, você poderia substituir ele por um ferro atual, né, aqueles ferro a vapor, enfim. O rádio, você poderia substituir ele por uma televisão, por um computador ou um celular, né? E assim como a máquina de datilografia, né? A máquina de escrever. Você também poderia substituir ela por um notebook, um computador. O telefone, aquele telefone ali de disco, né, de discar, vocês poderiam substituir ele por telefone de teclado ou telefone sem fio, né, que antigamente esses telefones todos eram fixos num lugar só. Você tinha que atender ali, sentadinha naquele lugar ali. Se fosse demorar muito, né, tinha que ficar sentado ali do lado, porque não dava para caminhar com ele na mão, porque ele tinha um fio, né, e esse fio tinha um limite, tinha um tamanho. A máquina de moer carne, vocês poderiam ter retirado também de imagens, né, daquelas máquinas elétricas, né? A bombinha também, essa bombinha de ejetar, de passar veneno, vocês poderiam substituir ela por bombinhas, né, aparelhos eletrônicos, aqueles repelentes, né, para matar insetos, né, ou aqueles aerosóis, né? Olha só, pessoal. Então, a bombinha, tá, de veneno, vocês poderiam ter tirado uma imagem mais ou menos parecida com essa aqui, ó. Esse aqui é um aparelho eletrônico, né, de repelente. Então, eu coloco ele na tomada e ele vai queimar esse filtrozinho ali dentro, tá vendo, ó? Esse filtrozinho tá bem úmido, né? Tá bem molhado. E ele vai evaporando esse veneno que tem aqui dentro e o que afasta os insetos, certo? Poderia ser aquele aerosol também, tá? Que é aquele de espirrar, né? Uma camadinha bem fina líquida, né? Então, é isso. Então, eram essas as atividades que vocês deveriam ter feito, né? Nessa ficha de atividades. Então, agora nós vamos lá para a apostila, na página 200. Vamos lá? Então, aqui na nossa página 200, nós temos o texto falando o seguinte: cuidados com a natureza, consumo excessivo. Então, pessoal, uma das marcas da sociedade atual é o consumismo. Então, esse consumo excessivo é o mesmo que consumismo, onde grande parte da sociedade encontra essa satisfação, esse prazer, né, nessa prática de consumir coisas, às vezes, que não são tão necessárias, mas estão ali consumindo. E esses resultados preocupam muito, por quê? Porque bate esse impacto no nosso meio ambiente natural. Então, vamos lá para a nossa leitura? Olha lá. Uma importante mudança motivada pela chegada
da indústria à sociedade foi a alteração nos hábitos do consumo. Olha o que a prof acabou de falar. Então, com essa chegada das indústrias, né, para nossa sociedade, o que aconteceu? Mudou o hábito de consumo das pessoas. Antigamente, as pessoas consumiam coisas naturais, né, plantavam, esperavam o tempo certinho, ia lá, colhia, comia ali, né, aquelas verduras, aquelas frutas, tudo ali fresquinho, né? Hoje em dia, o que aconteceu? A indústria promoveu essa diversificação dos tipos dos produtos comercializados. E com isso, as pessoas passaram a consumir cada vez mais. Então, com a chegada das indústrias, elas começaram a produzir esses alimentos, né, para durar mais tempo, por exemplo. Então, as pessoas ficam encantadas nesse quesito de durar mais tempo e acabam consumindo coisas industriais e esquecendo das naturais, certo? Só que essas coisas industriais, elas têm um preço a se pagar. Por quê? Porque elas causam um impacto ambiental, elas causam muito mal para o nosso meio ambiente. Porque, por exemplo, quando você deixa de comprar o seu feijão, por exemplo, lá na feira, das pessoas que vendem lá na feira, claro que você não vai deixar de não comprar coisas no mercado porque a prof tá falando isso. Longe de nós, tem que comprar sim. Só que nós temos que saber a medida de como e quando usar esses produtos industriais, né? Então, olha só, é só um exemplo que a prof vai falar. Tem a feira vendendo milho e tem o milho enlatado. Qual dos dois milhos vai prejudicar mais o meio ambiente? O milho enlatado. Por quê? Porque você vai comprar o milho, a partir do momento que você acabou de usar aquele milho da latinha, você vai jogar a latinha fora, né? Porque o que você vai ficar fazendo com aquela latinha? Você precisa jogar ela fora. E você vai descartar ela para o lixo. Quando ela for para o lixo, né? Alguns materiais ainda são reciclados, né? Eles são selecionados e são levados para reciclagem. Outros são descartados no lixão. E aí, o que vai acontecer? Né? Vai prejudicar o meio ambiente, porque vai ficar lá exposto, né? A céu aberto, lá no lixão. Certo? Então, é mais ou menos isso que a prof quer que você imagina. Por exemplo, e o milho comprado na feira? Você vai fazer o uso daquele milho, né? Vai sobrar o que para você? A espiga. A espiga, você também vai descartar ela. Mas a espiga, se a gente comparar o tempo de decomposição, por exemplo, de uma espiga de milho para o tempo de decomposição de uma latinha, né, uma lata de alumínio, olha quanto tempo de diferença nós temos, né? Então, a gente precisa estar atentos a este consumo excessivo, tá bom, pessoal? Continuando a nossa leitura. Essa situação acabou por influir na natureza, então está influenciando na natureza, com o aumento do uso dos recursos naturais, da geração de lixo e da poluição. Olha só quanta coisa gera. Um exemplo simples em que podemos observar essas mudanças são as roupas, né? Então, hoje em dia, a gente observa as nossas roupas e observa as roupas de como eram das pessoas de antigamente. Antes, era muito comum a produção de peças de roupa em casa, por meio de trabalhos artesanais, por exemplo, o tricô, o crochê, né? Hoje em dia, né, as roupas são industrializadas, né? São feitas na indústria, né? E a gente compra na loja. O tricô, olha só, o que é o tricô? Ele é um trabalho de tecer os fios de lã manualmente. Então, a senhora, né, a moça, ela tem 2 agulhas e ela vai dando nozinhos ali até formar essa peça de roupa aqui, ó, tá? Não é todo mundo que sabe fazer, não, tá bom? Além disso, produzir em casa era bem mais barato que comprar roupas prontas, olha só. Dessa forma, as pessoas utilizavam as roupas muito mais tempo e acabavam passando de uma pessoa para outra, o que ampliava muito seu tempo de uso. Então, as mamães antigamente, né, elas confeccionavam essas peças de roupa, né, para o filho mais velho, e quando não servia, o filho mais velho usava, quando não servia mais no filho mais velho, ele ia
ela ia confeccionando mais e mais para ele, e esse filho mais velho ia passando para os filhos mais novos, né? Para os irmãos mais novos, para que eles utilizassem essa peça até chegar ao fim, né? Então, hoje em dia, o que nós fazemos? Compramos uma roupa, e aí não serviu mais, deu um rasgadinho do lado, a gente algumas pessoas ainda colocam para doação, para doar para outras pessoas, mas muitas das pessoas colocam no saco, mandam para o lixo, vai direto lá para o lixão. Imagina quanto tempo que não demora o tecido, né? Para se decompor. O tecido, ele demora de 6 meses a 1 ano para se decompor. Você imagina quanto tempo? E não é só uma pessoa, por exemplo, que vai fazer isso. As pessoas, elas no Brasil, hoje é acumulado milhões de lixos, né? Por dia. E você imagina a quantidade de lixo que não é gerado por dia? Então, é muito lixo, não é verdade, pessoal? Olha lá. Entretanto, não é só com as vestimentas que nós precisamos ter cuidado em relação ao que chamamos de consumo excessivo. Quando uma pessoa compra objetos e utensílios sem que realmente tenha a necessidade, isso também é consumo excessivo, tá? Olha só, do ladinho aqui nós temos a imagem de uma loja de produtos eletrônicos nos Estados Unidos. Esses produtos são rapidamente substituíveis por tecnologias mais inovadoras, o que gera lixo eletrônico e população. Então, algumas pessoas dizem que lá nos Estados Unidos, por esses produtos serem muito baratos, não compensa, por exemplo, eu não quero mais a minha televisão, eu pegar e vender a minha televisão para outra pessoa. A outra pessoa, ela não vai querer comprar de mim, porque não compensa ela comprar de mim, sendo que na loja está bem barato, e ela pode comprar lá na loja. Então, ela prefere comprar novo na loja do que comprar já utilizado, né? Já usado. Aí o que acontece? É descartado, né? E esse descarte acumula lixo, é consumo excessivo, tá? A mesma coisa de um celular. Você comprou um celular, não gostei desse celular, ou ele quebrou, alguma coisa aconteceu, você descarta, já corre lá e compra outro. Isso é um consumo excessivo. Se tem conserto, né? Não custa consertar. Então, assim, é essa imagem, é esse entendimento que a prof quer passar para vocês, tá? E nós sabemos que esse consumo excessivo, ele sempre existiu, né? Então, todo mundo precisa utilizar essas coisas, né? Tanto naturais quanto artificiais. E o consumo, ele não é errado. O problema é as pessoas usar ele exageradamente, explorando esses elementos da natureza, tá? E isso determina o desequilíbrio ambiental e coloca em risco também a nossa saúde e a vida dos seres vivos, né? Enfim. Mas aí eu te pergunto, né? Onde será que vai parar o que é constantemente substituído, por exemplo, esses eletrônicos aí? Onde vai parar esses objetos que são constantemente substituídos ou desperdiçados por conta desse consumismo? A resposta é o lixo. Então, todas essas coisas vão parar no lixo. E isso, gente, é um grande problema, porque todos os dias são geradas essas toneladas de resíduos, como eu já disse para vocês, em todo o nosso país, tá? Então, em muitas regiões, esses lixos são depositados em lugares inadequados. Tem cidades que não têm um lugar adequado para depositar esses lixos. E isso gera muito prejuízo para a nossa saúde, para a saúde das pessoas, dos animais, né? E também para o ambiente natural. Vamos seguir com a nossa apostila, né? Nós vamos para a página 201. E aqui na página 201, nós vamos falar um pouquinho sobre resíduos sólidos, né? O que são resíduos sólidos? Resíduos sólidos é tudo aquilo que normalmente a gente chama de lixo, tá? Portanto, ele é qualquer matéria sólida, qualquer lixo, tá? Produzida pelo homem e pela natureza, tá? Geralmente, ele é classificado como lixo e é necessário ter em mente que há uma diferença entre os resíduos sólidos
e o rejeito. Então, resíduos sólidos é todo material, tá? Descartado pelas pessoas, tá? Resultante das atividades das pessoas. Então, a pessoa utilizou, descartou, é um resíduo sólido, tá? Então, vamos fazer a leitura aqui na nossa apostila. A quantidade de lixo produzido atualmente é muito maior que no passado. Olha o que a prof acabou de falar para vocês agorinha. Obviamente, a população cresceu e mais produtos precisam ser produzidos. Com esse crescimento da população, lógico que as pessoas vão produzir mais lixo, né? Então, a produção de lixo por pessoa também aumentou bastante nesses últimos anos. Por quê? Porque devido à tecnologia, as coisas hoje em dia, elas não são feitas para durar muito tempo não, tá? Porque o mercado de trabalho já faz esses produtos para que eles estraguem rapidamente para que a pessoa possa comprar um novo novamente, para ficar gerando dinheiro para essa empresa, certo? Então, por exemplo, um celular de antigamente que caía no chão, ele não se quebrava com facilidade. Hoje em dia o celular cai no chão, a primeira coisa que faz é quebrar a tela. Às vezes ele nem volta a funcionar. Aí você precisa levar num técnico para arrumar. Só que não compensa você arrumar aquele celular, porque a peça que você vai trocar é quase o valor de um celular novo. E aí o que você faz? Compra um celular novo e descarta aquele celular quebrado, não é verdade? E sabendo que aquele celular foi comprado, a sua pretensão seria que ele ficasse com você por muito tempo. Só que não é bem assim que funcionam as coisas, não é mesmo? Olha só. Segundo dados da Associação de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, a produção de lixo no Brasil ela aumentou muito entre os anos de 2003 a 2014. Além disso, o estudo demonstrou que mais de 78 milhões de brasileiros não contam com serviço de tratamento e destinação adequada de resíduos sólidos. Então, muitas pessoas elas não têm esse serviço, né? Esse serviço de tratamento, ele não passa, que nem, por exemplo, nós temos os garis, né? Que juntam, né? Que passam na frente da nossa casa, retira todo o lixo, né? Quando a gente separa, tudo bonitinho. Mas tem gente que não tem esse serviço que passa na porta da casa. Então, o que eles fazem? Eles vão jogando nos terrenos baldios, né? Eles vão fazendo essa destinação de forma inadequada, certo? Então, vamos olhar esse Para Saber Mais, que fala sobre o impacto das embalagens no meio ambiente. O que seria esse impacto? O tempo que eles levam para se decompor no meio ambiente, né? Então, as embalagens, ela tem se tornado... O que são as embalagens? Um copo de suco, né? A caixinha de leite, a garrafa PET, né? O plástico do salgadinho, né? Da bolacha, enfim... São as embalagens. Elas têm se tornado um grande problema para o meio ambiente, pois dependendo do material com que são feitas, elas demoram muitos anos para se decompor. Então vamos ver essa tabela aqui embaixo dessa decomposição. O papel, ele demora de 3 a 6 meses para se decompor na natureza. O tecido, olha o que a prof já tinha falado sobre o tecido, de 6 meses a 1 ano. O metal, ele demora mais de 100 anos. Já o alumínio, ele demora mais de 200 anos. Imagina uma latinha de alumínio jogada no meio da rua. Se cada um jogar uma latinha de alumínio no meio da rua, o que vai acontecer? Essa latinha vai demorar mais de 200 anos para se decompor. Por isso que é feita a coleta seletiva e ela é levada para a reciclagem, né? Então, eles fazem a reciclagem desse alumínio que foi descartado. Ainda bem que descobriram a reciclagem desse alumínio, né? O plástico demora mais de 400 anos, olha só. Então, por que é interessante reciclar a PET? Porque ela demora mais de 400 anos para se decompor na natureza. Você imagina as PETs jogadas lá no lixão? Quanto tempo elas não vão ficar lá, né? E o vidro, ele demora mais de 1000 anos, tá bom, pessoal? Então, aqui nós temos um RA, é um joguinho bem legal, e você precisa iniciar, clica em iniciar e você vai lá, ó. Vamos destinar corretamente o lixo que produzimos?
Observe os resíduos, né? Olha ali certinho os lixos. A seguir, e vamos descartar eles na lixeira. Lembrando que a lixeira azul é para papel e papelão. A vermelha é para plástico. A verde é para vidro. E a amarela para metal, tá bom? Então vamos lá? Olha só que legal. Tem tempo, pessoal. Olha que legal, tem tempo. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos ver se a prof vai conseguir. Parabéns! Ah, eu fiz em 51. Quero ver quanto tempo vocês vão demorar, tá bom? E agora vamos seguir com a nossa leitura na página 202, tá? Na página 202, vocês têm ali falando o seguinte, que muito tempo atrás, os produtos alimentícios, na maioria das vezes, eles eram vendidos a granel, ou seja, eles eram soltos, olha só. Tinham, né, o espaço lá no armazém e ficavam os alimentos soltos ali para vocês pegarem a quantia que vocês necessitavam, tá? Então, cada pessoa pegava a quantia que precisava, geralmente por peso, tá? E colocava em embalagens de papel e pronto, e ia embora. Hoje em dia, a maioria dos produtos eles já vêm embalados para nós, né? E isso justifica o aumento do lixo e a seriedade do assunto. Então, antigamente, a única embalagem que tinha era o papel, então você colocava o seu produto no papel e ia embora para sua casa, né? Hoje em dia, o que acontece? Todos os produtos, a maioria dos produtos já vem embalados, né? Por exemplo, olha só, isso aqui é um feijão, ó. Aqui, ó, estão vendo? E esse feijão, hoje em dia, ele já vem em uma embalagem diferente, né? O arroz, né? O milho, olha só, o milho da pipoca, enfim. E, segundo estudos recentes, cada brasileiro produz em média 383 quilogramas de lixo por ano. E esse número está crescendo. A situação fica mais crítica quando a gente sabe que boa parte desse lixo não tem essa destinação correta. Então, nem todo mundo tem a coleta seletiva. Algumas cidades, a coleta seletiva já é feita entre itens úmidos e secos, né? Ou entre recicláveis e orgânicos. Mas algumas das cidades não têm essa coleta. Então, quando o material reciclável ele é coletado de forma correta e ele chega às cooperativas, lá ele é separado e é reaproveitado, diferente de algumas cidades que não têm essa coleta seletiva, tá? E quando não tem essa coleta seletiva, o que acontece? Os lixos vão para esses lixões mesmo, de céu aberto, aí como vocês estão vendo nessa foto à esquerda do nosso vídeo, tá? E como são chamados os depósitos de lixos irregulares, são chamados de lixões, tá? E eles são muito comuns no Brasil, principalmente naquelas cidades que não têm a coleta seletiva. Entretanto, alguns municípios do país se mostram exemplares ao destinar corretamente os resíduos produzidos pela população, tá bom? Então, nessa coleta seletiva, por exemplo, cada tipo de lixo deve ser armazenado separadamente. Depois, ele é enviado para as usinas de reciclagem, onde é transformado em matéria-prima. Vocês lembram lá no começo do ano, na apostila 1, que nós falamos um pouquinho, né, sobre essa coleta seletiva, né? E essa coleta seletiva, ela não é que ela vai acabar, né, com todo o impacto ambiental que o lixo causa, não. Mas ela vai amenizar bastante. Por quê? Porque ela vai separar a reciclagem, né? As coisas que reciclam dos materiais orgânicos, né? Ela vai fazer aquela separação dos úmidos dos secos e ela vai mandar cada objeto para o seu devido lugar corretamente, certo? Então, aqui nós temos as lixeiras, né, de cor vermelho para o plástico, de cor azul para o papel, de cor verde para o vidro, a amarela para o metal. Não está aqui, mas eu vou ler para vocês que
A preta é para madeira, a laranja é para resíduos perigosos, tipo pilha, bateria. Aquela branca é para resíduos de hospital e serviço de saúde, né, como seringas, descarte de seringa, de agulha. A roxinha é para lixo radioativo. A marrom, aquela marronzinha que a gente tem lá na escola, é para lixo orgânico. O que é o lixo orgânico? Restos de alimentos, tá? E a cinza é para lixo não reciclável, né? Aquele lixo que não tem condição de ser reciclado, tá? Muito bem, pessoal. Então, agora nós vamos lá para as fichas de atividades, tá? Nós vamos pular aqui algumas páginas aqui, depois a gente volta aqui. Então, nós vamos lá para a página 115. E vocês têm a atividade 115 e 116. E ali vocês têm atividades, né, que vocês precisam escrever o tipo de lixo que deve ser jogado em cada lixeira de acordo com a cor, tá? O prof acabou de explicar para vocês, então vai ficar fácil. E a atividade número 2 fala o seguinte: letra A, por que existem lixeiras com cores diferentes? Então, eu acabei de explicar para vocês também, né, nessa atividade, nesse textinho. Então, quem já esqueceu, volta lá no textinho, leia, né, que isso é muito importante escrever corretamente. Então, na letra B, qual é a importância de se separar o lixo? A letra C, como seria uma cidade sem lixeiras? Como seria essa cidade sem essas lixeiras, né? O que aconteceria com essa cidade? Você precisa desenhar a cidade, pelo menos uma parte da cidade, nesse espaço a seguir, tá bom? Eu vou ficando por aqui com as atividades de geografia. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e uma boa tarde de estudos para vocês.